Menos importantes são os prazos decadenciais e prescricionais do CDC, presentes nos artigos 26 e 27. Vamos começar pelos prazos decadenciais. Os prazos decadenciais eles são inerentes aos vícios do produto e do serviço, na qual o prazo será de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis. Mas a partir de quanto que esses prazos começam a correr? Para saber disso, há a necessidade de diferenciar o vício aparente do vício oculto. Bom, o vício aparente ele se manifesta assim que a pessoa, o consumidor no caso, tiver a aquisição do produto ou do término do serviço, de forma que no momento que você adquirir o produto ou no momento que terminar o serviço, vão correr os prazos de 30 dias para produtos não duráveis e 90 para produtos duráveis. Por outro lado, se o vício for oculto, naquele vício que está lá presente no produto, mas se manifestar momentos depois, numa data posterior, tanto do término do serviço quanto da entrega do produto, será desse momento em que o vício vier à tona que nós vamos contar o prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. É importante vocês terem essa diferenciação de quando começa a correr o prazo num caso e no outro, porque o examinador, no caso concreto, ele pode trocar e te confundir. Então tenham essa diferença em mente, ok? E vamos falar agora um pouquinho do prazo prescricional, no artigo 27. O prazo prescricional ele está ligado ao fato do produto e do serviço, na qual os 5 anos do prazo prescricional que está presente no Código vai começar a correr a partir do momento em que o consumidor que for vítima do acidente de consumo tiver ciência do fato e da autoria desse fato. Vejam que são requisitos que se somam. Você precisa dos dois para esses 5 anos começarem a correr. E não de um ou de outro. Isso também é alvo de pegadinha. Os requisitos eles se somam, eles não são alternativos. Tudo certo? Com relação à responsabilidade civil e consumerista, tanto do fato ou do vício, eu queria falar isso. Repito, é a matéria que mais cai na sua prova. É difícil a OAB, pelo menos, não colocar uma questão numa prova acerca da responsabilidade civil do fato ou do vício do produto ou do serviço. Então tem um carinho muito grande lá com o artigo 12, com o artigo 13, com o artigo 18, eles costumam ser reincidentes nas provas em casos concretos que o examinador te dá. Muito carinho com eles. Bom, e o último assunto aqui que eu destaquei para vocês são as práticas abusivas. Estão lá no artigo 39. Vamos lá para o artigo 39. Cadê? Artigo 39. Bom, eu não vou explicar para vocês especificamente cada parágrafo, cada inciso. Primeiro porque o rol que consta aí do artigo 39, ele é exemplificativo, Não são só essas situações que se caracterizam por práticas abusivas. Várias outras situações, fora essas, também serão caracterizadas como práticas abusivas, desde que as condutas realizadas pelo fornecedor elas têm um abuso de direito com relação ao consumidor. Geralmente elas são condutas que fogem de um padrão esperado na relação de consumo, que é aquela relação equilibrada, aquela relação harmônica entre fornecedor e consumidor. E nesse sentido, haverá os exemplos dos incisos do artigo 39. Eu separei aqui os principais que costumam-se aparecer mais no dia a dia, nos casos concretos, e que por isso podem ser alvo da sua prova. Mas quando você for ler o artigo 39, eu peço encarecidamente que você leia inciso por inciso, para justamente absorver essa ideia do que é prática abusiva, tudo bem? Especificamente com relação aos incisos, vamos lá. O inciso primeiro, ele pode ser dividido em duas partes, parte primeira e parte segunda. A parte primeira vai falar da venda casada, que se dá nos casos em que o fornecedor de produto ou de serviço, ele vai atrelar o seu produto ou serviço a um outro produto ou serviço. Um exemplo básico era o que os cinemas faziam anos atrás, que para você ver um filme, se você quisesse consumir algum produto, teria que consumir necessariamente o produto do cinema. Caso contrário, eles não deixavam você entrar. Você tinha que comprar a pipoca, o refrigerante,
ou doce, qualquer outra coisa, somente do cinema, não podia trazer de fora. Isso o STJ já julgou e já acabou. Hoje em dia não se pode mais fazer isso, né? Isso é venda casada. E nós temos a segunda parte do inciso 1º, que é a imposição de limites por parte do fornecedor de produto ou de serviço. E eu posso citar como exemplo a taxa de consumação, nesses lugares que a gente costuma sair à noite. Muitos deles atrelam a entrada da pessoa a uma taxa de consumação mínima. Você vai pagar X reais e tem que consumir esses X reais. Isso também, em tese, é uma prática abusiva, né? Apesar da gente ver aí no nosso dia a dia, em tese não poderia ser feito. Próximo inciso, é o inciso 4º, né? Que é o abuso dos hipervulneráveis. Os hipervulneráveis são aqueles que podem mais facilmente ser alvo de práticas abusivas, propagandas abusivas, informações abusivas ou enganosas também, né? A jurisprudência costuma trazer que são hipervulneráveis as crianças, os adolescentes, os idosos e os deficientes mentais, né? Aqueles que costumam ser mais fáceis enganados, né? Pela abusividade das práticas. E com relação aos hipervulneráveis em si, eu gostaria de chamar a atenção da legitimidade ativa da Defensoria Pública em defender os interesses consumeristas desses hipervulneráveis, né? Por exemplo, uma questão de consumidor em juízo, que falar que a Defensoria pode defender esses hipervulneráveis na matéria consumerista, está correto. Está correto desde que ele faça a ressalva que isso é um entendimento jurisprudencial. Porque se ele fizer a ressalva que isso é um entendimento legal, que é um entendimento do Código, aí vai estar errado. Porque no Código a Defensoria Pública não está lá no rol de legitimados ativos. Mas a partir de uma interpretação extensiva do STJ para a legitimidade ativa, tendo em vista o princípio do acesso à justiça, a Defensoria Pública ela vai poder defender os interesses consumeristas dos hipervulneráveis. Ok? Isso aí pode ser... Não creio que a OAB vá cobrar isso de vocês. Mas vai que, né? Nunca se sabe. Então é importante vocês saberem, é um julgado interessante, é uma jurisprudência, melhor dizendo, interessante do STJ. Seguindo, nós temos o inciso 8º, né, que vai falar os casos em que se coloca produtos ou serviços no mercado em desacordo com as normas. Podemos citar aqui produtos de periculosidade excessiva que o fornecedor coloca no mercado. Não pode, essa prática abusiva, né, tem que tirar se colocar. E a partir daí podemos ter ações que pleiteiam reparações de dano caso aconteça. E por último, eu quero destacar o inciso 14. O inciso 14 ele foi uma criação mais recente e se deu devido à tragédia da Boate Kiss, né? Aquele incidente, aquela tragédia que aconteceu lá no sul do país, onde várias pessoas morreram porque ficaram presas no estabelecimento, na boate. O inciso ele vai dizer que é um comportamento abusivo, é uma conduta abusiva, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo previsto, né? Isso é importante vocês saberem, porque foi um caso que aconteceu um tempinho atrás, mas não deixa de ser recente, ainda está tendo julgados criminais acerca disso. Então, pode ter uma questão aí de um caso concreto referente a esse incidente específico, né, com uma roupagem, com um nome diferente que não seja da boate. Bom, para terminar mesmo, eu quero falar da Lei 13.455 de 2017. Por que eu quero falar dessa lei? Porque essa lei, nos seus artigos, ela vai permitir a diferenciação da precificação dos produtos em vista da forma como você vai vendê-los, se vai vender a prazo ou se vai vender parcelado, bem como o instrumento de pagamento, se você vai pagar em dinheiro, cheque ou cartão. Ou seja, a depender do instrumento de pagamento e se o pagamento for a prazo ou à vista, o fornecedor ele vai poder dar uma diferenciação de preço para mais ou para menos, conforme o interesse dele. Por que eu estou falando isso? Porque antes dessa lei havia uma discussão muito grande na jurisprudência, se isso era abusivo ou não. E a partir do momento em que foi feita essa lei, a partir do momento que ela foi publicada, que é válida e que é eficaz, não cabe mais essa discussão, pelo menos a nível jurisprudencial. Tudo bem? Fiquem atentos a isso, que isso também pode ser um alvo de pergunta para a prova.